Alô, amantes do futebol, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol do Mundo. É um grande prazer, é uma satisfação contar com a sua audiência. Que bom vê-lo por aqui. Restam 2 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro de 2024. Também restam 2 vagas para a Libertadores, neste caso para a fase preliminar da Libertadores. Eu vou trazer para vocês neste vídeo quais as equipes que lutam por essas 2 vagas e de que resultados cada um deles precisa para atingir o objetivo, tá bem? Antes, quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Será muito bom tê-lo aqui na nossa comunidade. Deixe o seu like, é uma maneira de dizer que está gostando do nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, fazer a sua participação. Ela é muito bem-vinda aqui no Futebol do Mundo. Vamos conferir a classificação do Campeonato Brasileiro neste momento. Olha só. O espaço que nos interessa, a faixa que nos interessa é essa entre o 7º lugar, o Bahia, e o 12º, o Vasco. Então, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Vitória, Grêmio e Vasco estão na briga por essas últimas 2 vagas. Bahia e Corinthians hoje ocupam as vagas, Cruzeiro, Vitória, Grêmio e Vasco lutam para entrar nelas. Bahia, Corinthians e Cruzeiro dependem apenas das próprias forças, já o Vitória, o Grêmio e o Vasco dependem, além da própria força, do tropeço de adversários. E eu vou explicar para vocês, time a time, o que cada um deles precisa, tá bem? Então vamos lá. Na disputa, o Bahia, 7º colocado, 50 pontos, 14 vitórias. Corinthians, 8º colocado, 50 pontos, 13 vitórias. Cruzeiro, 9º, 49 pontos, 13 vitórias. Vitória, 10º, 45 pontos, 13 vitórias. Grêmio, 11º, 44 pontos, 12 vitórias. E o Vasco, 12º, 44 pontos e 12 vitórias. Vamos caso a caso o que cada um deles precisa fazer. Mas antes eu quero trazer para vocês os jogos que essas equipes têm nesta reta final. Vamos conferir. Olha só, estes são os jogos dos times que dependem apenas das próprias forças. O Bahia joga com o Corinthians fora de casa e com o Atlético Goianiense em casa. O Corinthians joga com o Bahia em casa e com o Grêmio fora de casa. Já o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras em casa e o Juventude fora de casa. Vamos agora ao outro trio. O Vitória recebe o Grêmio e visita o Flamengo. O Grêmio visita o Vitória e recebe o Corinthians. Já o Vasco pega o Atlético Mineiro dentro de casa e fecha sua participação contra o Cuiabá na cidade de Cuiabá, né, lá no Mato Grosso. Então esses são os pares de jogos que cada um dos 6 concorrentes tem nesta reta final. Vamos agora, time a time, cada um deles, o que cada um precisa para chegar à Libertadores, a segunda fase, né? Porque a Libertadores ela tem 3 fases preliminares que antecedem a fase de grupos. Os brasileiros entram na segunda fase, então eles precisam passar pela segunda fase, passar pela terceira fase, para então entrar na fase de grupos. Vamos começar pelo Bahia, que é o melhor colocado entre as equipes que aí estão. Do que o Bahia precisa para voltar à Libertadores da América? Somar 4 pontos. Se o Bahia fizer 4 pontos nos 2 últimos jogos, o Bahia estará na Libertadores. Outra possibilidade é vencer o Corinthians, né? Porque o Bahia pode fazer 4 pontos, por exemplo, empatando com o Corinthians e ganhando o Atlético Goianiense. Mas se o Bahia vencer o Corinthians, que é o jogo da 37ª rodada, fora de casa, o Bahia já estará na Libertadores. Isso porque ele eliminará do Vitória para baixo todos e também eliminará o Corinthians, que não poderá mais alcançá-lo. Então, uma vitória contra o Corinthians põe o Bahia na Libertadores. Se não vencer o Corinthians, o Bahia precisa de 4 pontos. Isso para não depender de nenhum outro resultado, né? Existem as outras combinações, mas aí é o Bahia não dependendo apenas das próprias forças. Vamos agora conferir o Corinthians, as necessidades do Corinthians. Vencer os 2 jogos. Se o Corinthians ganhar os 2 jogos, ele estará na Libertadores. Corinthians que joga com o Bahia em casa e com o Grêmio fora de casa. Outra possibilidade é o Corinthians fazer 4 pontos, mas a vitória tem que ser contra o Bahia.
Então, se o Corinthians ganhar do Bahia e depois empatar com o Grêmio, o Corinthians também se classifica. Agora, se ele empatar com o Bahia e ganhar do Grêmio, ainda corre risco de ficar, pois poderia ser ultrapassado pelo próprio Bahia e também pelo Cruzeiro. Tá bem? Agora vamos às possibilidades do Cruzeiro. O Cruzeiro, assim como o Corinthians e o Bahia, também depende apenas das próprias forças. O Cruzeiro precisa vencer os 2 jogos. Para não depender de nenhum resultado, o Cruzeiro precisa vencer os 2 jogos. Isso porque tem um confronto direto entre Corinthians e Bahia nessa rodada. Então, se o Cruzeiro vencer, ele vai ultrapassar pelo menos um deles. E aí, se ganhar na última rodada, também acaba se classificando, né? O Cruzeiro que é o último que depende apenas das próprias forças para chegar à Libertadores. Cruzeiro que joga com o Palmeiras em casa e com o Juventude fora de casa. Agora vamos àquelas equipes que não dependem mais apenas das próprias forças, começando pelo Vitória. O Vitória, ele precisa vencer os 2 jogos, né? O Vitória que joga com o Grêmio em casa e o Flamengo fora, ele precisa ganhar os 2 jogos, e destes 3 times, no máximo um pode superar a casa dos 51 pontos, 52 ou mais. 2 deles não podem ultrapassar a casa dos 51 pontos. Então, o Bahia, o Corinthians e o Cruzeiro. Então, para ficar claro para você, especialmente para você, torcedor do Vitória, se o Vitória ganhar os 2 jogos, Bahia, Corinthians e Cruzeiro, 2 deles não pode superar a marca de 51 pontos. Lembrando que o Bahia e o Corinthians já têm 50 pontos, então no máximo poderia empatar um jogo, e o Cruzeiro já tem 49 pontos, poderia no máximo fazer mais 2 pontos, correto? Então esta é a situação do Vitória. Agora vamos à combinação para o Grêmio. O Grêmio, ele precisa vencer os 2 jogos, o Bahia ou o Corinthians perder as 2, não tem como os 2 perderem as 2, porque jogam um contra o outro. Então o Grêmio torce para não ter um empate nesse jogo entre eles, e quem perder esse jogo também perder na última rodada. O Bahia joga contra o Atlético Goianiense, o Corinthians joga contra o próprio Grêmio. Então, por exemplo, para o Corinthians, para o Grêmio era mais interessante o Corinthians perder. Por quê? Porque na última rodada o Grêmio tem um duelo direto contra o Corinthians. E outra situação, se for o Bahia que perder o jogo, depois o Grêmio precisa superar o Bahia no saldo de gols. O Grêmio teria que vencer o Corinthians, o Bahia perder para o Atlético Goianiense, e o Grêmio ainda precisaria superar o Bahia no saldo de gols. Então o melhor para o Grêmio nesse jogo entre Bahia e Corinthians é uma derrota do Corinthians, que aí depois o Grêmio faz um confronto direto contra o Corinthians, caso ele vença esse primeiro jogo. E a outra situação é o Cruzeiro não somar mais que um ponto. Então, no caminho mais fácil para o Grêmio, torcer para a derrota do Corinthians contra o Bahia, vencer os 2 jogos e torcer para o Cruzeiro fazer no máximo um ponto, um empate e uma derrota nos 2 jogos restantes. Não é fácil, né? Mas ainda existe essa possibilidade matemática. Vamos ao Vasco, que é o último time que tem chances de classificação. O Vasco precisa vencer os 2 jogos, né? O Vasco joga contra o Atlético Mineiro em casa e fecha contra o Cuiabá fora de casa. O Corinthians precisa perder as 2 partidas, né? Então o Corinthians tem que perder para o Bahia e também perder para o Grêmio. O Cruzeiro somar no máximo um ponto, Cruzeiro que joga com Palmeiras e Juventude, e Vitória ou Grêmio não ganhar as 2, né? Então isso porque não tem como Vitória e Grêmio ganharem as 2, eles jogam um contra o outro. Mas se acontecer um ganhador nesse jogo, ele não pode ganhar o último jogo também, certo? Então essa é aí a situação do Vasco para que ele possa chegar na Libertadores da América. Então, lógico que os times que têm menos possibilidades, é uma combinação mais improvável, vamos dizer assim, né? Mas no que se propõe o vídeo aqui, que é trazer as condições matemáticas para todos, eu tento explicar aqui a de cada um, mesmo daqueles que são favoritos, como dos que não são favoritos a ficar com a vaga na Libertadores. Espero que você tenha compreendido, boa sorte ao seu time, né, que ele tenha êxito aí nessa reta final. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre. Se ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixe o seu like, aquele abraço e até a nossa próxima oportunidade.